Olá a todos! Esse é nosso quarto vídeo da série de como trabalhar geotecnologias no contexto da disciplina Estudo Integrado da Paisagem. Eu sou Carlos Araújo e hoje vamos aprender como manusear algumas ferramentas do QGIS no contexto de fazer análise das informações geoespaciais contidas nos shapefiles do IBGE, tá certo? Então vamos iniciar. Como aprendemos na aula anterior, vamos abrir nosso QGIS. Você vai ter a tela. Aqui nesse momento, como eu já tenho outros projetos recentes, você já vê que ele tem um histórico. Então vamos aqui, novo arquivo, novo projeto. Camada. Adicionar camada vetorial. Vamos aqui no gerenciador de fonte de dados, arquivo, buscar. Então vamos procurar onde colocamos os nossos dados. Vou na pasta onde eu coloquei os meus shapes. Vou abrir aqui o meu shape de vegetação. Adicionar. E aí nós carregamos aqui as nossas informações geoespaciais. Prestem atenção numa coisa. Vocês conseguem ver que tem algumas quadrículas aqui, dividindo todo o nosso shape? Essas quadrículas são compatíveis com a articulação 1:250.000, tá? Que foi utilizada como base quando o Radam Brasil fez esse mapeamento dos recursos naturais do território brasileiro. Nossa área é a folha SD24, certo? Então eu vou dar um zoom aqui na folha SD24 para que possamos trabalhar de uma forma mais direta na nossa área. Quando você faz esse zoom, você também economiza tempo de processamento, porque o QGIS ele já não vai precisar renderizar toda a imagem, ele vai renderizar apenas o que você precisa trabalhar. O que fazemos agora? Nós podemos fazer uma pré-organização dessas informações, porque elas estão todas por uma cor só, então fica mais difícil, né, de você poder fazer uma distinção do que está aqui. Olha, gente, o que eu quero destacar aqui é que quando nós vamos baixar o QGIS, vocês perceberam que tinha lá um documento de atributos no FTP do IBGE, se lembram? Aquele documento de atributos é muito importante, pois é a partir dele que você vai entender o que você precisa utilizar na sua camada. Ao que interessa para a gente, vamos trabalhar bastante aqui na camada de propriedades, simbologia e rótulos. Vou retornar mais uma vez como eu cheguei até aqui. Eu cheguei aqui no canto esquerdo, camadas, propriedades. E aí eu abri aqui a janela de propriedades da camada. A partir daqui eu posso alterar vários aspectos da minha camada, como também posso consultar os metadados quando tem, a fonte, as informações, tudo bem? O que precisamos aqui trabalhar até esse momento é a simbologia e os rótulos. Na simbologia nós vamos construir as representações do nosso mapa, atribuindo cores a nosso shape. Em rótulos nós vamos plotar as informações que nós queremos que apareçam no nosso shape. Lembrando, essas informações elas já vêm incorporadas a esse shape. Vamos iniciar aqui fazendo a classificação. Quando você abre aqui na simbologia, ele vai perguntar se você quer categorizar as informações, se você quer usar uma simbologia simples, se você quer graduar essas informações, se você quer criar uma regra, se você quer mesclar as feições, etc. O que nós vamos trabalhar aqui é um mapa com categorias, tá certo? Então, nós vamos utilizar categorização, categorizado. E aí, nós temos essa janela aqui, valor. Mas o que é isso? O QGIS quer saber com base em que atributo você quer categorizar a sua informação geoespacial. A partir disso, nós vamos escolher aqui, no caso de vegetação, vamos colocar aqui legenda 1, tá bom? Claro, todos esses nomes aqui vocês podem consultar nos atributos
para vocês saberem o que cada um significa. Após isso aqui, clicamos em classificar. Classificar. E aí, o QGIS nos entrega essa interface aqui, com cores aleatórias. Aqui ele está dividido em região fitogeográfica, tipo de vegetação. E aí aqui o que ele divide? Savana estépica, savana, nosso cerrado, né? Savana estépica, caatinga. Nós temos aqui formações pioneiras, floresta ombrófila. Essas denominações aqui são as denominações do IBGE. A depender do seu trabalho, você vai fazer a compatibilização de acordo com o autor que você escolheu para fazer a descrição dessas suas unidades de vegetação, tá certo? Então, o que eu recomendo? As cores que utilizamos para representar essas unidades de vegetação, buscamos utilizar os documentos padrões, tanto do IBGE, os documentos oficiais, ou de outros órgãos que também trabalham com esses temas. Eu aconselho que vocês usem os mapas bases do IBGE ou até as cores lá do Banco de Informações Ambientais do IBGE, tá certo? Aqui eu vou deixar meio aleatório, porque a gente vai perder tempo organizando isso, mas eu vou ensinar aqui já como você pode fazer essa mudança de cor. Você tá vendo esse quadradinho aqui? Você clica diretamente nele, e aí você vai abrir essa tela aqui, ó, selecionador de símbolos. No selecionador de símbolos, você pode alterar a simbologia completamente do que você quer representar, como também você pode alterar somente a cor. Aqui no caso era um azul, floresta estacional decidual. Vou colocar um tom verde aqui bem mais clarinho. Ok. E vou aplicar. Olha como já mudou isso aqui. Resto aqui, aí quando você terminar de colocar a cor dos seus atributos, você vai pegar e vai clicar em OK. Aqui, ó, aplicar. Observem que já mudou a cor do seu shape. Você clica em OK. Então você vai fechar e você já vai poder ver suas informações devidamente representadas, né, com as cores categorizadas. Tudo bem? Prestem atenção em uma coisa. Até esse momento aqui, eu gerei a informação, eu apliquei uma distribuição de cor às nossas informações. Agora eu quero acrescentar mais uma variável visual. Qual seria ela? A variável de identificação mesmo, a simbologia. Então podemos clicar aqui em propriedades novamente. Vamos aqui em rótulos. Aqui a parte de rótulos funciona do mesmo jeito que a parte de simbologia. Você vê aqui rótulos individuais. E aí vem esse campo de valor, tá vendo? Com esse campo de valor, você vai escolher que variável você quer que seja representada através dos rótulos. O que eu vou escolher aqui? Se eu escolhi representar ali através das cores a variável legenda 1, eu procuro aqui, ó, legenda 1, certo? E boto aplicar. Olha como já vai aparecer o nosso shape com todo o nome completo dessas unidades. Só que nosso mapa está bastante sujo dessa forma, não é? Então, nós vamos buscar aqui códigos. Os códigos referentes a essas legendas. Vou colocar aqui código da unidade. Cadê? CD lag, acredito. Pronto. Olha como já ficou mais simplificado. São as letras que representam essas unidades aqui. Ah, mas de onde vem essas letras, Carlos? Essas letras são padrões, padronizadas, tem no manual da vegetação brasileira do IBGE. E isso funciona para qualquer tema que eu trabalhe aqui. Seja geomorfologia, pedologia, geologia, vegetação e também clima.
Basta que vocês consultem os manuais técnicos referentes a cada tema para poder compreender o significado de cada simbologia dessa. Tudo bem? Então vamos para o próximo passo, que é a ferramenta identificar feições. Por que essa ferramenta é importante? Porque quando nós estamos fazendo a nossa pesquisa, que queremos colher informações detalhadas sobre uma determinada área, nós vamos utilizar essa ferramenta que está aqui no topo, identificar feições, e vamos clicar nela. Olha que nós vamos abrir aqui uma janela, identificar resultados. Ah, mas como funciona isso? Você vai pegar aqui e vai clicar em qualquer parte que você deseja colher informações. Eu vou clicar aqui nessa parte aqui que está escrito VS. E aí você tem aqui, ó, uma descrição dos resultados. O que é? O código dessa folha, SD24. Você tem a legenda, certo? Você tem o código fitogeográfico, a classe, o domínio. Você tem qual é a predominância do que tem naquela paisagem, que no caso seria agropecuária. Aqui você tem a vegetação pretérita, certo? Floresta rural densa. Você tem aqui alguns preenchimentos do que foi reconhecido ali, que é a vegetação secundária. Você tem aqui, por exemplo, nessa parte NMSEC, mostrando que essa floresta umbrofiladense é submontana. Você já sabe, você já pode inferir como é esse relevo. Essa aqui, no caso, seria um relevo mais planificado. Aqui você está na bacia do Recôncavo, praticamente. Você tem aqui como está a paisagem atualmente, que é uma área antrópica dominante, certo? Com a paisagem ocupada pela agropecuária. E também tem aqui informações sobre a área do polígono. Então, a partir daqui você pode colher diversas informações geoespaciais sobre a sua representação. Tudo bem? Então aqui essa vai ser uma das principais ferramentas que vamos utilizar durante a confecção dos nossos trabalhos. A segunda ferramenta que vamos utilizar bastante é a ferramenta régua. Com ela, nós vamos poder fazer medições de área ou medições lineares para poder fazer as inferências e colher as informações necessárias na construção dos nossos perfis geoecológicos, na produção do nosso estudo integrado de paisagem. Quando você clica aqui em régua, você vai abrir essa caixa aqui, medir. A partir dela você pode fazer a medição dessa área em metros, em quilômetros, em pés, jardas, milhas, etc. O que nós vamos fazer aqui é medir. Sim, essa régua eu abri no modo linear, então ela mede em linha. Então, pessoal, vamos supor que eu quero fazer aqui uma medição em quilômetros de Salvador até o interior. Aqui de Salvador. E aqui eu faço uma linha reta. Eu tenho o que? 410 quilômetros em linha reta dessa área aqui. Então você já tem uma noção aqui para que serve essa ferramenta régua. Ah, mas eu quero usar ela para quê mesmo? Como ela vai servir? Vou falar de forma prática. Quando nós estivermos fazendo os nossos transectos, nossos perfis geoecológicos, colhendo informações, percebam que nós estamos aqui em uma área que temos pelo menos 4 unidades de vegetação diferentes. Então, eu fiz aqui a delimitação desse pedaço e eu quero medir por onde eu estou passando aqui. Então, eu vou pegar aqui quilômetros. E aí eu inicio aqui dessa parte rosa, em linha reta, e vou medindo até aqui onde ela termina. Certo? Então eu tenho 87 quilômetros nesse pedaço aqui, rosa, no meu caminho. Ah, Carlos, mas isso serve para quê? Sim, clique com o segundo botão sempre que vocês terminarem de medir. Isso vai servir para, quando você pega aqui a ferramenta identificar feições, você vai pegar essa ferramenta e vai clicar onde você mediu e você vai colher todas as informações. O que temos aqui nesses 87 quilômetros de área mapeada? Nós temos a savana estépica como vegetação pretérita, certo? É uma área de pastagem pecuária.
A vegetação dominante, as fitofisionomias dominantes são compatíveis com savana, estepe, arbustiva, tá bom? E é uma área de ação antrópica dominante. Perfeito. Agora eu quero saber quanto de medida tem nessa parte verde aqui, ó, depois da nossa área meio rosinha, certo? Então eu vou novamente na régua, faço a medição aqui onde eu parei, do verde, e vou somente até onde ele vai. Olha, ele primeiro passa esse pedacinho aqui. Deixa eu começar de novo aqui. Onde ele começa, onde ele termina. Aqui eu tenho cerca de 900 metros, menos de 1 quilômetro. Não, 9.000 metros, na verdade. 9 quilômetros. Certo? Então, o que eu faço? Você pode converter para quilômetro também, ó, para ter uma medição mais exata. Eu tenho 9 quilômetros no nosso trecho. Ah, Carlos, mas 9 quilômetros de quê? Chego aqui, identificar feições. E aí, clico. Eu sei o que é, que esses 9 quilômetros que nós temos é uma área de vegetação de floresta estacional decidual, certo? Com predominância de pecuária, de pastagens, no qual você também tem ação antrópica dominante. E você vai fazer isso até o final do seu caminho. Você vai colhendo essas informações com a régua e com a ferramenta identificar feições, você vai identificando o que necessariamente passa por cima daquela linha. É como fizemos em sala de aula, com aqueles mapas que utilizamos, só que na forma digital aqui. Então, até o momento é isso. Hoje nós aprendemos como colocar esse shape no QGIS, como fazemos a classificação das informações, a depender do tipo de informação que você quer, como colhemos as informações desse shape e como utilizamos tanto a ferramenta identificar feições e a ferramenta régua para trabalhar o nosso caminho. Na próxima aula, eu vou ensinar tanto quanto você traçar um caminho no Google Earth para que você possa fazer esse trabalho aqui de forma prática que eu ensinei nessa aula. Tá bom? Obrigado e até a próxima.